Bom dia, aqui é o professor Marcelo Varela e vamos para mais um encontro sobre Direito Internacional Público. Nós estamos estudando o módulo dos Estados, que se divide em três partes: população, território e governo. Em população, nós vimos os nacionais, os estrangeiros e os apátridas. Os nacionais estudamos os natos e os naturalizados. Nos estrangeiros, estudamos o direito de ficar e o dever de sair. Em relação ao dever de sair, que foi a última aula, nós vimos os casos de repatriação, deportação, expulsão, extradição, transferência de execução de pena, transferência de pessoa condenada e entrega. Repatriação, a pessoa sequer chega a entrar. Na própria fronteira, ela é mandada embora do país. Ela é devolvida, seja pagando ela própria os recursos do retorno, seja quando for culpa da companhia aérea, a própria companhia aérea paga os custos. A deportação, ilícito administrativo. A pessoa recebe uma notificação para corrigir sua situação, para sanear seu processo administrativo, tem 60 dias. Caso não faça, é retirada do país. A expulsão, crime no Brasil. Cumpre a pena no Brasil, é enviado para o exterior. Na extradição, crime no exterior. Foge para o Brasil. A gente devolve ela para o país de origem. A transferência de pessoa condenada, transferência de execução de pena. Quando a pessoa já está condenada, está cumprindo pena, ela vai para o seu país ou vem para o Brasil em função de laços familiares. E a entrega para o Tribunal Penal Internacional, em casos de crimes de guerra. Pode ocorrer a entrega, inclusive, de brasileiros. Vimos causas que evitam a expulsão, vimos causas que evitam a extradição. A expulsão pode ser evitada quando a pessoa tem família no Brasil e sustenta essa família, filhos, cônjuge, ainda que do mesmo sexo, no caso do cônjuge. A extradição, há requisitos para a extradição. Pena superior a 2 anos, equivalência de crime no Brasil, inexistência de prescrição no Brasil e no exterior, pode estar ainda mesmo em fase processual, não precisa estar condenado, comutação de pena em casos de pena de morte, ou pena superior a 30 anos, ou pena que no Brasil seja considerada degradante ou desumana. Então são vários casos que evitam a extradição. A gente fala, professor, o que acontece se o sujeito foi condenado por um crime que não existe no Brasil? Por exemplo, bigamia. Bigamia existe, mas, por exemplo, a traição, né? Quando a pessoa... O adultério, era a palavra que eu estava procurando. Adultério não é crime no Brasil, mas em um país árabe pode ser objeto de uma pena muito severa. No país muçulmano. O Brasil não vai extraditar. Não vai poder extraditar por esse crime. O consumo de drogas, onde num país seja liberado e no Brasil não é, por exemplo, com uma determinada droga que seja proibida no Brasil e no outro país não seja proibida, aquele país não vai extraditar para o Brasil. É preciso que o crime exista nos dois países, o mesmo crime. Pode ter nomes diferentes, penas diferentes, mas tem que ter tipificado. Enfim, depois estudamos um pouco os apátridas, que são aqueles sem nacionalidade, vimos como a Constituição tratou no Brasil. Os apátridas que moram no Brasil, eles têm proteção pela Convenção de Nova York, que dá um passaporte amarelo, e eles têm direitos equivalentes aos estrangeiros no Brasil. Acesso à saúde, educação.
A Constituição garante direitos iguais, né, entre brasileiros e estrangeiros. Então, feita essa breve revisão da aula anterior, vamos passar para a aula de hoje. Na aula de hoje, vamos estudar o território. População, território e governo. Vamos para o segundo módulo, que é o módulo do território. Aqui eu coloquei um mapa mundi, né? Esse mapa mostra que, algo que é bem sabido, os países são muito diferentes entre si. O Brasil é o quinto maior país do mundo em território. Ele é mais ou menos do tamanho dos Estados Unidos. Então, a gente tem o maior país do mundo é a Rússia. O Brasil tem 4 fusos horários, a Rússia tem 11. A Rússia é muito maior que todos os outros países. O segundo maior país do mundo é o Canadá, que não pega nem 60% da Rússia. Depois, a China. E China, Brasil, Estados Unidos e Austrália têm praticamente o mesmo tamanho. Os Estados Unidos sem o Alasca é menor do que a Austrália. Com o Alasca, os Estados Unidos fica maior que o Brasil. Mas sem o Alasca, os Estados Unidos não parece, né? Porque a tendência é de a gente considerar maior os países que estão no norte. A China é quase do mesmo tamanho que o Brasil. Diferença de 10%. Mas nós temos países muito pequenos também. O importante é que, do ponto de vista do direito internacional, não importa o tamanho do país. Todos os países seriam soberanias com iguais direitos, soberanias iguais perante o direito internacional. Talvez seja essa a melhor expressão que a gente possa usar. Temos aqui também a Antártica, que é muito maior do que o Polo Norte. Tem o Polo Ártico e o Polo Antiártico. Ártico e Antártico. Polo Antártica, que é grande, né? Essa é a península onde o Brasil tem a base. A gente talvez veja alguma coisa sobre isso. O Oceano Pacífico, que a gente quase não vê, é muito maior do que o Oceano Atlântico, onde a gente corta. Normalmente, quando a gente corta ele em 2, a gente não vê isso no mapa, né? Mas eu vou mostrar um pouco para vocês isso também. Vamos ver alguns conceitos de território à luz do direito internacional. Primeiro eu vou passar um vídeo para vocês mostrando quanto esses limites territoriais variam ao longo do tempo. Agora um pouco sobre a divisão da África, que foi feita pela Conferência de Berlim em 1884 e 1885. A África foi dividida em linhas retas, né? Os limites territoriais, eles normalmente podem seguir linhas geométricas, geodésicas, ou linhas naturais. As linhas geométricas são essas, longitude, latitude, que não, diferentes da natureza, a natureza é curva.
Os rios são curvos, irregulares, as montanhas são curvas, irregulares. Aqui, propositadamente, primeiro que não se conhecia esse território, e depois dividiram de forma que povos da mesma cultura fossem separados e povos tradicionalmente inimigos fossem colocados juntos. Isso contribui até hoje para a dificuldade de subdesenvolvimento, embora a essa altura não seja mais possível mudar. Mas aqui temos a França, a Inglaterra, com todos esses domínios, Bélgica, Portugal, dominando Moçambique e Angola, a Itália com a Eritreia e Etiópia, a Espanha. Às vezes eu escuto que se o Brasil tivesse sido colônia da Inglaterra, seria um país envolvido e não de Portugal. Eu acho isso uma grande bobeira. Ser colônia significa não ser desenvolvido. Se foi colônia, é uma colônia de exploração. Talvez os Estados Unidos e a Austrália tenham se desenvolvido porque eles conseguiram sua independência mais rápido da Inglaterra. E não porque eles foram colônias da Inglaterra. A gente tem aqui várias colônias da Inglaterra que a gente vê a pobreza que é até hoje. Né? Se eu fosse colônia da Alemanha, eu seria desenvolvido. Não. Se você é colônia, você está sob a exploração de alguém. Né? Então, uma grande bobeira achar que a culpa do subdesenvolvimento brasileiro talvez era pelo fato de ser relacionado a Portugal. Ainda sobre um pouco de história antes de entrarmos nos conceitos propriamente ditos. O território do Brasil nem sempre foi o que é hoje. O Brasil foi conquistando territórios, seja adquirindo, comprando, seja por guerras. Muitas guerras, muita gente morreu. Aqui eu coloquei a perda do território da Bolívia, por exemplo. A Bolívia ela pegava o que é hoje o Acre, pegava parte do Peru, a Bolívia pegava boa parte do Chile, essa parte do Paraguai, era tudo um país muito maior do que é hoje. Então ela perdeu isso aqui para o Paraguai, perdeu o Acre para o Brasil, perdeu aqui essa província de Antofagasta para o Chile, né? A Bolívia foi perdendo muito território. Só para mostrar que esses limites territoriais da América do Sul também foram muito dinâmicos. Talvez não tanto quanto na Europa, mas também muito dinâmicos. Aqui aquele mapa tradicional, né, que a gente aprende no segundo grau. O verde aqui era mais ou menos a Europa conhecida antes das grandes navegações do século XVI, XV e XVI. Aqui quando teve o Tordesilhas, o Tratado de Tordesilhas, onde mesmo sem conhecer a América do Sul, como se conheceu depois da colonização mais efetiva, Espanha e Portugal dividiram o planeta, né, entre os dois, que eram as duas grandes potências marítimas. Logo depois veio o Reino Unido, a França, a Holanda. O Tratado de Tordesilhas passa aqui próximo de Brasília. Quando você vai de Brasília para Pirinópolis, essa cidade turística, você passa por uma placa que passava o Tratado de Tordesilhas. Então, mais ou menos Brasília seria, um pouco do lado de Brasília, seria a divisa entre Portugal e Espanha, caso esse tratado tivesse sido efetivo. Aqui o Brasil em 1700, ou seja, não muito tempo atrás, não muito tempo depois da colonização, mais ou menos na metade do caminho, né? O Brasil foi descoberto em 1500, foi colonizado a partir de 1530, ainda de forma tímida, Fernando de Noronha, e só depois das invasões que começou a ser colonizado mais efetivamente pelas capitanias hereditárias. Mas vejam que em 1700, 200 anos depois, o Brasil era muito diferente do que é hoje. Olha só o quanto o Brasil avançou aqui em vários pedaços, né? Aqui tem portugueses, espanhóis, aqui de ninguém, França, né? E Holanda, que dominava esse território em 1700. Aqui um mapa, também mais ou menos da mesma época, que mostra a Holanda em vários pontos do território, que é a colonização efetiva.
Então a gente tinha que portugueses só estavam aqui, ó, né? Foz do Amazonas, mas a Holanda dominava toda essa região e a Espanha aqui. Vejam que depois o Brasil foi ocupando esse território todo. E essa região em branco era uma região ocupada tradicionalmente por povos indígenas sem contato com europeus. Isso 150 anos após a descoberta. Aqui, já um pouco mais avançada, né, aonde foi a Guerra da Cisplatina, a província Cisplatina, que houve essa discussão da independência. Vejam que essa aqui ainda era Paraguai, essa região do oeste de Santa Catarina, sul do Paraná, né? Aqui, a região de Chapecó, não era Brasil, era Paraguai. Não existia Bolívia. Hoje a gente tem isso aqui mais fechadinho, né? Aqui também um mapa do Brasil, já 100 anos depois, então nós vimos 1600, 1700, aqui como que era o Brasil em 1800, na época da independência, os limites territoriais brasileiros. Vejam, aqui Santa Catarina sem esse pedação, que a gente pegou com a Guerra do Paraguai, né? Pernambuco vindo até aqui embaixo, olha, Pernambuco fazia fronteira com Minas Gerais, justamente pela resistência de Pernambuco a apoiar a independência, Dom Pedro reduz o tamanho de Pernambuco. A Paraíba também, olha, era menor do que é hoje era mais esticado. O Mato Grosso, que foi dividido em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Amazonas e Pará eram um estado só. E depois a gente junta aqui, né, essa região, avançando sobre Colômbia, Peru, Venezuela, toda essa região. A Guiana Francesa, que já foi do Brasil e depois voltou a ser da França, né? Então, esse território avançou muito desde 1820. O que a gente vai ver no encontro de hoje? No encontro de hoje, nós vamos estudar alguns conceitos básicos e vamos falar sobre o território, os limites territoriais brasileiros. Terra, mar e ar. Antes de falar propriamente sobre esses limites, é importante estudarmos alguns conceitos. Eu coloquei aqui a ideia de limite, fronteira, marco e demarcação. Limite é a linha que separa um território de um país do outro. Desse ponto para cá é um país, desse ponto para lá é um outro país. Esse é o limite. Fronteira é uma região que vai variar, é uma região de segurança, que vai variar de país para país. No Brasil, 150 quilômetros. Do limite, que é a linha, que é uma linha, 150 quilômetros uma faixa de segurança. É 150 quilômetros em todos os países do mundo? Não. Tem países, por exemplo, que nem existe esse conceito de tão pequeno que são. Ou vai ser 1 quilômetro, 2 quilômetros. A Bélgica, por exemplo, tem 90, 100 quilômetros de uma ponta a outra do país. Eu lembro que eu tinha um amigo na faculdade, que era um belga, ele falava, não, vamos jantar na casa da minha avó. A gente ia de bicicleta e atravessava o país inteiro para ir jantar na casa da avó dele. Atravessava o país de bicicleta num dia. Então não dá para ter uma fronteira de 150 quilômetros num país desse, porque senão todo o país vai ser uma zona de segurança. Então cada país, em função das suas peculiaridades, vai definir qual o tamanho dessa faixa de segurança. E o que significa estar nessa faixa de segurança? Uma observação maior em relação ao tráfico de drogas, em relação à presença de estrangeiros, em relação à preservação do meio ambiente, à exploração. Só isso. No Brasil, o Conselho de Defesa Nacional e o GSI têm um zelo maior sobre o que acontece em faixa de fronteira. O que é um marco? Marco é o marco é uma representação física de um limite territorial. Uma placa, um muro, uma cerca,
que fala a partir daqui é um país, a partir dali é outro. Muitas vezes o marco em um limite, um marco territorial, é uma simples placa. Divisa entre, divisa é outra palavra para limite, entre Distrito Federal e Goiás. Divisa entre Brasília e Taguatinga. Limite territorial entre Brasil e Bolívia, entre Brasil e Venezuela. O marco pode ser uma boia, pode ser uma ponte, pode ser um muro. Entre Brasil e Venezuela, por exemplo, a cada 50 quilômetros é escrito numa árvore. Tira a casca da árvore e escreve, picha, né, com uma plaquinha para ficar com as letras bem definidas. Limite territorial Brasil-Venezuela. Eu vou mostrar alguns para vocês daqui a pouco. E demarcação, o ato de colocar marcos. Então, limite, a linha. Fronteira, a região. Marco, a representação física do limite. Demarcação, o ato de se colocar marcos. Aqui nós temos um marco territorial famoso na tríplice fronteira em Foz do Iguaçu, entre Brasil, Paraguai e Argentina. De um lado é Brasil, ele é um obelisco, porque o obelisco tem 3 lados. Então você consegue fazer face para o Brasil, face para a Argentina, face para o Paraguai. É um marco. Aqui está o rio Paraná, aqui é Foz do Iguaçu. De um lado é Brasil, do outro lado é Paraguai, do outro lado é Argentina. Se você dá um passo, você está no Paraguai. Se você dá outro passo, você está na Argentina. Não é? Aqui é a ponte da amizade entre Brasil e Paraguai. O limite territorial é no meio do rio, no Talveg, ponto mais exato. Vou falar um pouco o que é o Talveg daqui a pouco. Mas aqui é um marco, uma representação física da divisa entre os dois países. Aqui é outro tipo de marco que estaria lá no meio daquele rio. No caso aqui eu peguei uma foto de outro lugar do mundo para dar uma variada. Uma boia. Então a boia é ancorada no fundo do rio, aonde se faz o limite. De um lado é um país, de outro lado é outro país. Uma boia. Aí os barcos sabem ali no meio do rio se eles em território de que país eles estão. Aqui eu coloquei um limite que fica no Sudeste Asiático. Aqui a gente tem Butão, Nepal, Índia, Bangladesh e Mianmar. Uma região bastante interessante. Aqui de novo várias boias, olha. Tá vendo? Ó, se a gente olhar aqui, isso é uma região que tem as boias fixas dentro do mar. Esse pessoal está dentro de um dos países aqui. Outro marco artificial, o Muro da Palestina. É um muro. É uma região mais tensa, de maior nível de conflitos. Então os marcos territoriais são mais bem definidos, com policiamento. Isso é muito raro, mas é uma representação mais rígida de marco territorial. Então aqui a gente tem aonde passa um muro já construído, um muro da região de Israel-Palestina. Olha essa região aqui como é confusa. Difícil até saber, né? Perto de Belém, de Ramallah. Né? A região aqui a gente tem entre Palestina e Israel. Aqui como é esse muro lá na prática. Tá vendo? É um muro alto, com guarita, que separa Israel da Palestina. Aqui tá até um grafite, né, mostrando o muro sendo aberto e tal. Ainda o muro em construção, uma criança passando. Enfim. Então aqui é um marco territorial mais rígido. Mas é um marco territorial, que é uma representação física de um limite entre dois países. Os limites territoriais podem ser terrestres, marítimos ou aéreos.
Vamos estudar cada um deles? Os limites terrestres. Eu coloquei aqui algumas situações mais comuns. Rios, lagos e montanhas. É muito comum entre dois países haver um rio. Sobretudo se o rio for mais largo, mais amplo, que dificulta o contato entre os povos que estão dos dois lados, que a travessia seja difícil. Historicamente, é possível que dois países com línguas e culturas diferentes se estabeleçam em cada lado do rio, até porque era difícil atravessar o rio. Isso facilita o distanciamento entre as culturas. Normalmente, os limites culturais, históricos, são facilitados quando existe um obstáculo para a integração entre esses povos. Quando um rio é mais amplo, o que normalmente se usa, se faz nesse rio? Grande navegação. E para a navegação, é importante a profundidade do rio. Usa-se um conceito que é o do talveg. Talveg é o canal mais profundo, navegável do rio. Não necessariamente ele será no meio do rio, ele pode ser mais para um lado da margem ou mais para o outro lado da margem. Aliás, é comum que ao longo do rio ele ora esteja mais para um lado, ora esteja mais para o outro. Assim, os rios podem ter seus limites territoriais estabelecidos de três formas. Um, mais comum no talveg, no canal mais profundo. Outro, o rio pode ser administrado em condomínio pelos dois países. Ou terceiro, no meio do rio, no nível médio, entre as margens. Quando, sobretudo em rios onde a profundidade não é tão relevante para a navegação, onde ele é mais estável. Então, nos rios temos talveg, o canal mais profundo do rio, o rio em comum entre os dois países, você pode ir até pertinho de uma margem, até pertinho da outra, que o rio é dos dois, e o ponto médio. Como se fixa o marco territorial no rio? Pelas boias, ancoradas no fundo do rio. Um lago. Vimos que existem lagos que são grandes limites entre dois países. Há lagos que passam um país, que eles pertencem a vários. O lago Titicaca, entre Peru e Bolívia. Os grandes lagos entre Canadá e Estados Unidos. Nesses lagos, ou se pega o limite terrestre e se faz artificialmente sobre o lago, ou se pega o ponto médio do lago e se divide entre os países, ou terceira forma, se considera o lago em condomínio entre todos os países. A mesma lógica para os mares interiores, o Mar Cáspio, o Mar Negro, não é? O lago Titicaca entre Bolívia e Peru. O limite territorial passa dentro do lago. Uma outra situação. Os grandes lagos entre Estados Unidos e Canadá. Aqui a gente tem o Canadá, aqui os Estados Unidos. Esses lagos separam os dois países na região de Michigan, lá perto de Chicago, Wisconsin, Minnesota, Nova York. Vejam que os limites terrestres são artificialmente esticados aqui, prolongados dentro dos lagos. Como se existisse alguma coisa lá. Nesses grandes lagos, o máximo que existe é uma boia, mostrando o limite territorial entre Estados Unidos e Canadá. Idem aqui no Mar Negro. No Mar Negro,
ele está em condomínio entre todos esses países aqui. Turquia, Bulgária, Romênia, Rússia, Geórgia. E o Mar Cáspio, mesma coisa. O Mar Cáspio é um mar interior, com 8 países em volta dele, aqui o Turcomenistão, Azerbaijão, Geórgia, Rússia. Todos esses países em volta do Mar Cáspio. É um mar incrustado, administrado como se fosse de todos. Montanhas. As montanhas normalmente são separadas entre os países limítrofes pelo cume, pelo ponto mais alto. Existem casos onde a montanha é toda de um país. Os países vão definir, normalmente em função da história, da cultura, da língua de um povo. Existem outros limites territoriais também muito comuns, os divisores de águas. Se faz um estudo geológico em virtude do terreno e se avalia mais ou menos a mesma distribuição do bem mais precioso que existe, que é a chuva, que é a água. Como ela se divide entre os dois territórios. E entre esses dois países se considera o limite de um e o limite de outro por essa linha, os divisores de águas. Vimos que os limites então podem ser artificiais ou naturais. Artificiais são essas linhas retas, geométricas, geodésicas. Naturais, rios, lagos, montanhas, divisores de águas. Os limites marítimos. Como que é a extensão do território para dentro do mar? Para se entender a extensão do território para dentro do mar, é preciso conhecer alguns conceitos. O primeiro é de plataforma continental. O segundo, mar territorial, zona contígua, zona econômica exclusiva. Plataforma continental é a extensão do território mar adentro. Quando vocês vão na praia, vocês já devem ter ido em praias onde o solo ele se inclina muito vagarosamente. Você às vezes anda muito e a água ainda está na cintura. Todo o litoral nordeste brasileiro, ali do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia, por exemplo, existem várias praias com corais, uma grande barreira de coral, né? Mas que você sente a plataforma continental ali indo bem devagar. Em João Pessoa, você vai em Areia Vermelha, você consegue andar muito. Em Alagoas, em muitas praias, Maragogi tem aquelas marés de 2 km, Praia do Francês, Maceió, né? Ali do lado da Jatiuca, Ponta Verde. Na Bahia, também, Porto de Galinhas, você vê também daqueles recifes, você consegue andar longe ali. Natal, a Costa do Sol, no Rio Grande do Norte também, no norte do Rio Grande do Norte, também você consegue avançar muito mar adentro, tanto que permite até com mais facilidade a construção das salinas. Então, a plataforma continental seria, às vezes ela é mais íngreme, às vezes ela é menos íngreme. Mas ela é a extensão do território mar adentro. Esse conceito vai ser importante de plataforma continental para a gente entender os outros conceitos, sobretudo o último aqui. Vamos falar um pouquinho mais sobre os outros conceitos e a gente vai voltar na ideia de plataforma continental. O primeiro conceito que é importante ter em mente é de mar territorial. Mar territorial é aquela... Aqui está a plataforma continental, né? O mar territorial é uma distância de 0 a 12 milhas náuticas da costa. Eu vou falar de agora em diante milhas, mas sempre vai ser milhas náuticas, que é diferente da milha terrestre. A milha terrestre se usa mais nos Estados Unidos, né? 1,6 mais ou menos quilômetros. A milha náutica é um pouquinho maior que a milha terrestre, 1,85 mais ou menos. Então, de 0 a 12 milhas é um mar territorial. Um mar territorial. O mar territorial é como se fosse terra firme, é território pleno, jurisdição plena do estado costeiro.
qualquer crime que acontecer, qualquer pessoa que estiver passando ali, está sob a vigilância como se fosse realizado em terra firme. De 0 a 12 milhas. Não importa a plataforma continental. Pode não ter plataforma continental, pode ser que tenha afundado de uma vez, como acontece em algumas regiões do planeta, né, que não tem praia, e você anda um pouquinho, afunda rumo aos abismos oceânicos imediatamente. Mesmo assim, 12 milhas vai ser o território. Tudo o que acontece aqui é como se fosse em terra firme. O Estado exerce a sua soberania plena nesse território. De 0 a 12, mar territorial. De 12 a 24, tem uma região que é chamada de zona contígua. Tá ZC aqui, ó, zona contígua. Essa faixa aqui. Vejam, pega acima da água, a lâmina d'água e o subsolo. A zona contígua não é mais soberania plena do Estado, mas é uma região tampão onde o Estado pode fiscalizar o que está acontecendo lá para ver se algum crime está sendo praticado no mar territorial ou no seu território. Por exemplo, de um barco que fica indo e voltando. A gente vai ver um exemplo daqui a pouco sobre isso. Então, mar territorial, jurisdição plena. Zona contígua, não tem mais jurisdição plena, mas ele pode fiscalizar se alguém está indo e voltando e cometendo crimes, poluindo, praticando tráfico internacional de drogas, pescando indevidamente e tal. Agora, de 0 a 200 milhas, né? Sobretudo aqui depois do mar territorial, então vamos falar de 12 a 200 milhas, essa 188, que é de 12 a 200, existe a Zona Econômica Exclusiva. A Zona Econômica Exclusiva é um conceito que se inventou nos anos 80, que significa que nessa região apenas o Estado costeiro pode explorar economicamente esse território. Só ele pode pescar, só ele pode explorar o subsolo. Esse conceito que vai a 200 milhas, cada milha é 1,85, que vai então até 370 quilômetros da praia, é importantíssimo para o Brasil, por exemplo, para a exploração do pré-sal. Porque o pré-sal fica a mais de 200 quilômetros da costa brasileira. E o Brasil só tem direito a explorar esse território por conta da ideia de zona econômica exclusiva. O Brasil tem jurisdição penal, civil, administrativa nessa região apenas em matéria econômica. Vazou petróleo, uma questão ambiental no pré-sal, como já aconteceu recentemente há alguns anos. Por que o Ministério Público Federal não conseguiu aplicar o direito penal ambiental brasileiro? Porque não há jurisdição penal. O máximo que se consegue é por meio do direito privado chegar a sanções, por meio de contratos, mas não por meio da aplicação do direito público, no caso do direito penal. Por quê? Porque o Brasil não tem jurisdição penal nessa área. Agora, nessa região aqui, só o país costeiro pode explorar. Normalmente, e aqui o conceito de plataforma continental vai ser útil. Normalmente, a plataforma continental, que vai até determinada profundidade, depois ela cai de uma vez, ela acaba antes da zona econômica exclusiva. Mas em alguns lugares do planeta, a plataforma continental vai além de 200 milhas náuticas. Quando ela vai além de 200 milhas náuticas, a zona econômica exclusiva vai com ela, mas apenas no solo e subsolo. Até onde? Até 350 milhas. Então, o que acontece se a plataforma continental for até 280 milhas? A zona econômica exclusiva vai até 280 no solo e subsolo. Se for até 300, até 300. Se for até 400, vai até 350. O limite é 350. Inclui a lâmina d'água? Não. Esse exemplo aqui que eu peguei desse gráfico mostra isso. Aqui tem uma zona econômica exclusiva que vai além.
porque a plataforma continental passou de 200 milhas. Normalmente ela acabaria aqui, ó. Então a zona econômica exclusiva, via de regra, é maior do que a plataforma continental. Mas quando a plataforma continental passa de 200, o país pede para a ONU a extensão da zona econômica exclusiva além de 200, com um limite de 350. Eu vou passar um vídeo para vocês que mostra essa ideia da exploração econômica apenas no solo e subsolo, e não na lâmina d'água, que foi a Guerra da Lagosta. Vamos ver? Limite marítimo é assunto sério e quase levou o Brasil à guerra. Foi no início da década de 60 contra a França. O episódio ficou conhecido à época como a Guerra da Lagosta. Embarcações francesas resolveram pescar o crustáceo perto da costa brasileira. A Marinha do Brasil expulsou os europeus. O governo francês ficou irritado e mandou navios de guerra para pressionar o Brasil. Para evitar o pior, a diplomacia entrou em campo. Aí começou o debate. Lagosta anda ou nada? Se andasse, tocaria em solo marinho, portanto, estaria em território brasileiro. Se nadasse, poderia ser considerada peixe e estaria em águas internacionais. Foi aí que o almirante brasileiro Paulo Moreira matou a questão a favor do Brasil. Se era verdade o argumento francês de que lagosta, quando boia, nada, por isso seria peixe e estaria em águas internacionais, então seria verdade que canguru, quando pula, voa, então seria ave. Foi nessa ocasião que teria sido dita a polêmica frase: "O Brasil não é um país sério", atribuída ao presidente francês Charles de Gaulle. Muito bem. Interessante, né? Esse vídeo. Vamos avançar. Aqui, um corte de cima, para vermos outros conceitos. Isso a gente poderia aprofundar bastante, mas a gente tem que ser mais rápido aqui, porque a gente também não precisa saber tanto sobre esse conceito. Qual é o nível, a partir de onde se conta? Às vezes a maré avança e recua muito. Tem marés, por exemplo, na Normandia, que é de 10 quilômetros. Todo dia a água sobe e desce 10 quilômetros. Então, a partir de onde você conta? Você conta do nível médio das marés, ou do nível do pré-mar médio. A partir do nível médio, ponto médio, entre o que se sobe e o que se desce. E quando você tem um mar entrecortado, você vai ficar entrecortando lá dentro do oceano? Não. Você faz uma linha de base que pega mais ou menos o ponto médio do seu território. No caso aqui, tinha uma baía, uma ilha, então se pega o ponto médio aqui, para ficar uma linha reta mais fácil. E essas águas que são salgadas, que são do mar, que estão dentro da sua linha de base, são consideradas águas interiores, como se fosse um rio dentro do país. Um lago dentro do país. Por quê? Você faz uma linha de base, que é mais ou menos o ponto médio ali, colocando as baías dentro. Então aqui tem o mar territorial 12, zona contígua 12, e do limite do mar territorial até 200 milhas, a zona econômica exclusiva. Se a plataforma continental for além, pode esticar. E depois da plataforma continental, o alto mar. Aqui uma outra linha, né? A plataforma continental, aqui o talude, quando ele desce de uma vez, aqui já seria o alto mar. Já seria aqui os abismos oceânicos. Na zona contígua, é possível exercer a fiscalização, como se território fosse. Aqui eu coloquei o exemplo da Women on Waves, que é uma ONG holandesa pró-aborto, que fica ainda em países onde o aborto é proibido, pega as mulheres que estão grávidas para fazer a interrupção da gravidez na zona contígua. Então aqui é o barco delas. Elas ficaram fazendo o movimento delas em Vitória, no estado do Espírito Santo, no Brasil, foram presas. Por quê? Porque o Brasil podia exercer o poder de fiscalização. Né? Aqui, ó. Elas vinham, aqui tem um container médico, faziam os procedimentos aqui, embarcavam um número razoável de mulheres que queriam fazer aborto e eram proibidas e tal. Então, as ativistas. Aqui alguns exemplos também
de limites territoriais. Aqui, como que ocorre o limite territorial mar adentro? Se pega o limite terrestre e se prolonga ele. Então aqui, ó, eu peguei o limite de Israel, dos dois lados, tá vendo que o limite terrestre aqui, essa linhazinha, é artificialmente projetada mar adentro? E daí ela é cotejada com os países vizinhos. Aqui um conflito que foi resolvido em 2014 pela Corte Internacional de Justiça. Aqui era o limite territorial terrestre entre Peru e Chile. Mas dentro do mar, o antigo limite era essa linha aqui. O Chile tinha dominado essa região. O Peru entrou com um processo contra o Chile, pedindo para alterar o limite marítimo, de forma que houvesse uma melhor projeção do limite terrestre. A área em conflito era essa aqui, ó. Em vez de ser uma linha reta, uma linha torta. E o Chile, primeiro o Chile queria essa linha aqui. Quer dizer, essa vermelha. O Peru queria essa linha aqui. O Chile queria essa linha azul. E a corte deu essa região laranja, mais ou menos acompanhando um ponto médio entre os dois países, aumentando o território do Peru, que é uma região importante, sobretudo em função da grande quantidade de peixes que tem ali. Então, aumentou a exclusividade do Peru para a pesca nessa região. Vamos avançar? O Brasil pleiteia que boa parte do seu território, em boa parte do seu território, a plataforma continental ultrapassa 200 milhas. É a discussão da Amazônia Azul. Por que Amazônia Azul? Seria uma região tão rica quanto a Amazônia, mas azul, não verde. Ou seja, mar adentro, não floresta. Seria toda essa região aqui de vermelho. Então, aqui está o mar territorial brasileiro e essa região chamada de Amazônia Azul, que a gente pleiteia. O azul escuro é o que o Brasil já tem, né? A zona econômica exclusiva, aqui é o mar territorial, zona econômica exclusiva. Aqui ao redor de ilhas, a gente também tem a mesma região. Então aqui Penedos de São Pedro e São Paulo, Penedos de São Pedro e São Paulo aqui, Fernando de Noronha e o Atol das Rocas e os outros arquipélagos que tem por aqui. Então o Brasil consegue aumentar a sua zona econômica exclusiva em função dessas ilhas, desde que elas sejam efetivamente ocupadas. O Brasil mantém uma base aqui em Penedos de São Pedro e São Paulo há muitos anos, com 3, 4 pessoas, uma região de maremoto, terremoto e tal, só para garantir essa zona econômica exclusiva em volta, porque se um dia quiser explorar minérios, etc., vai ter o direito. E aqui o que o Brasil pleiteia mais. Parte o Brasil já conseguiu, parte o Brasil ainda está fazendo estudos para provar para a Autoridade Marítima Internacional, a Autoridade dos Fundos Marinhos, melhor dizendo, que tem direito. No mundo, aqui representa a zona econômica exclusiva de vários países e o que eles pleiteiam a mais. Vejam que em países arquipelágicos, por exemplo a Polinésia Francesa, é como se fosse terra firme. Há toda uma projeção, como se todas as ilhas compusessem um único conjunto em terra firme. Uma projeção em volta das ilhas. Muito bem. E o espaço aéreo é até onde vai o limite territorial para cima. Nesse caso, o limite territorial vai até aonde voam as aeronaves comerciais tripuladas. Não abrange, portanto, o espaço geoestacionário, onde se colocam os satélites. Existem 5 liberdades aéreas que os países
atribuem para os outros, que dão de sobrevoo, carga e abastecimento, carga e descarga de material, depois de pessoas, o embarque e desembarque de pessoas, né? E por último, aliás, a possibilidade de carga e descarga de pessoas para o país de origem da companhia aérea e depois para qualquer país do mundo. Antigamente, no Brasil, apenas era possível voar para o país de destino da companhia aérea. Recentemente, em virtude dos céus abertos, o Brasil tem possibilitado que companhias aéreas voem de qualquer lugar para qualquer lugar, até para incentivar a competição aérea no país. Um avião militar não pode sobrevoar o Brasil tripulado na altitude mais baixa, porque estaria invadindo o espaço aéreo brasileiro. Agora, um drone, um satélite não tripulado que voe muito mais alto, estaria acima desse espaço aéreo brasileiro. Houve uma discussão se aqui na linha do Equador haveria direito de aluguel, né? Os países cobrarem aluguel pela passagem de satélites. Isso foi refutado pelo conceito de patrimônio comum da humanidade, que a gente vai ver na próxima aula. Eu acho que já foi bastante na aula de hoje. Tentem ver o livro, respondam a questão e qualquer dúvida eu estou à disposição. Muito obrigado.